E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao segundo vídeo do canal Integrando Ideias. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de limites. Desta vez vamos falar sobre algumas propriedades dos limites. Até então a gente estava resolvendo limites através daquela tabela de chutes que fizemos aqui na aula passada. Porém agora vamos resolver de uma forma mais direta utilizando essas propriedades. Existem outras propriedades, porém essas são as principais e as mais utilizadas. Vocês podem pesquisar por outras em algum site na internet, porém essas vão ser sempre as mais usadas. Então vamos lá estudar as propriedades dos limites. Bom, então falando das propriedades dos limites, antes de tudo eu vou escrever aqui em cima novamente a notação de limite que vimos na aula passada. Limite, nós escrevemos um lim, certo? Um x tendendo a h de uma f de x qualquer. Tendo em mente isso, vamos começar a observar algumas propriedades. A primeira propriedade apontada aqui nos limites que temos é essa. E essa será basicamente a que você vai utilizar para 90% dos limites que vocês vão ver aí pela frente, que seria basicamente isso, um limite de um x tendendo a um valor alfa, de uma f de x, desde que essa f de x seja polinomial, ou seja, não tenha trigonométricas, como por exemplo seno, cosseno, não tenha exponenciais, como 1 elevado a x, desde que ela seja uma função polinomial, basta simplesmente você trocar o x pelo valor de alfa, certo? Eu vou pegar um exemplo disso aqui do lado. Então vamos lá, vou fazer aqui um limite de x tendendo a 2, por exemplo, de x ao quadrado. Bem simples, né? Como que a gente faria isso então? Basta a gente localizar os valores apontados, né? Ele fala que basta a gente trocar o nosso x pelo alfa, certo? A nossa variável pelo alfa. A nossa variável aqui no caso também é x. E o alfa nosso é o 2. Então basta a gente trocar o 2 no lugar do x. Isso ficaria então 2 aqui, o 2 ao quadrado da função, certo? 2 ao quadrado, 4. Essa seria a primeira propriedade, então você resolveu esse limite de forma muito simples, bem mais simples do que a aula passada. Beleza? Então, vamos lá. A segunda propriedade então que temos é essa propriedade falando sobre esse C, né? Mas o que seria esse C? Esse C apontado aqui seria uma constante, né? Ele fala que o limite de x tendendo a qualquer valor de uma constante vai ser sempre a constante. O que seria uma constante, né? Se você já não tem essa ideia vindo lá de funções, uma breve explicação seria mais ou menos essa. O x seria a nossa variável, nesse caso, né? Se notarmos aqui na notação de limites, o x é a nossa variável, certo? É ele que a gente vai variar para observar o y. E uma constante é todo aquele valor numérico que não possui um x, certo? Por exemplo, então, aqui de um limite, com isso, vou colocar aqui o limite de x tendendo a qualquer valor, né? Vamos colocar um 5 aqui, de 10, por exemplo, certo? 10 é uma constante. Por quê? Porque ele não possui a variável, que neste caso é o x. Então, a gente viu que o limite da constante é sempre igual a constante. Acabou também um outro tipo de limite que a gente vê bastante e muito simples de resolver. Terceira propriedade aqui que podemos ver é uma constante multiplicada por uma função, né? Estamos praticamente juntando a primeira e a segunda, certo? Aqui ele fala, por exemplo, de um limite com x tendendo a qualquer valor, onde tem uma constante multiplicando uma função. Basicamente a gente pode tirar a constante de dentro do limite, entre aspas, né? E resolver somente o limite dessa função. Vamos ver isso assim. Limite de x tendendo a 3, pode ser, de 10x². Bom, isso daqui então, a gente vai localizar a nossa constante, que seria o nosso 10, certo?
E aí a gente vai tirar esse 10 para fora. Ficaria então 10 vezes o limite de x tendendo a 3 de x quadrado. E aí retornamos a usar a primeira propriedade, né? Onde substituímos o alfa, que é o 3, no lugar da nossa variável, que é o x. Teríamos então 10 vezes x vale 3, né? 3 ao quadrado, que dá 10 vezes 3 ao quadrado, 9. 10 vezes 9, 90. Certo? Então, também outra propriedade de limite muito útil, certo? E isso vai se estender para as próximas matérias para frente, esses conceitos. Por isso que é muito importante memorizar alguns desses. Então, quarta propriedade, a gente tem aqui basicamente o quê? Que o limite de uma soma ou subtração é igual à soma ou subtração dos limites, né? É meio estranho de se dizer isso, mas vamos observar aqui na prática, dando um outro exemplo de limite. Um limite de x tendendo a 2, por exemplo, de x quadrado menos 2x, pode ser. Isso daqui, então, seria igual a, bom, separar os limites, né, pelo menos ou mais, como diz a propriedade. Então, seria igual ao limite de x tendendo a 2 de x quadrado. Mantemos o sinal, certo? Mais ou menos, aqui nesse caso é um menos. Limite de 2x, beleza? De x tendendo a 2. Se você preferir, você pode agora separar mais uma vez, certo? Porque aqui temos uma constante, né? Então isso daqui seria 2 vezes o limite de x. Você pode fazer isso, como também pode aplicar a primeira propriedade agora e substituir os dois nas devidas posições. Isso daqui, dali então, vou fazer rapidamente de cabeça. Se vocês quiserem testar fazendo papel, isso seria importante para melhorar o aprendizado. Mas isso daqui seria igual a 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4. Isso seria 0, certo? Fazendo isso rapidamente de cabeça. Então, certo, vemos até então a quarta propriedade. Agora, vamos para a quinta e última propriedade, certo? Essa daqui é um pouco mais difícil de você aparecer algum caso desse em exercícios. Porém, é muito útil quando você cair em algum caso desse. E é o quê? Bom, o limite de uma raiz de uma função seria igual a você fazer o limite dessa função e depois tirar a raiz. Novamente, fica um pouco complicado ver essas escritas, né, essas definições, essas propriedades, mas quando a gente resolve os exemplos fica tudo muito mais claro. Então, vamos lá. Vou supor aqui um limite de x tendendo a 4 de uma raiz de uma f de x qualquer, que a minha aqui no caso vai ser x, beleza? Então, bom, isso daqui ele fala que eu posso tirar a raiz daqui e colocar aqui fora do limite. Então, vamos fazer isso. Raiz do limite de x tendendo a 4. E o que seria aqui dentro, né? Aqui dentro, se vocês notarem, é a f de x que tínhamos antes dentro da raiz. O que estava dentro da raiz nosso é o x. Então, a nossa f de x, né, é o x. Certo? E bastaria, então, agora aplicar a primeira propriedade novamente, né? Basicamente, tudo vai se resumir a aplicar essa primeira propriedade. Eu acho essa não a mais importante, mas a mais utilizada. Então, vamos substituir o 4 aqui, certo? Por isso o 4 seria o nosso alfa, apontado aqui na primeira propriedade. Então, substituindo o 4 aqui, ficaria raiz de 4, certo? Raiz de 4, 2. Resolvemos esse limite. Agora, depois de apontar algumas diversas propriedades, existem alguns casos de limites que são um pouco diferentes. Eles praticamente, simplesmente, eles não existem. Então, vou mostrar um exemplo desse para vocês, de limite inexistente. Veremos mais exemplos deste quando chegarmos em limites laterais. Porém, já vou dar uma introdução, demonstrar alguns exemplos desses limites. Então, vou apagar a lousa e logo estou de volta. Bom, então,
podemos ver que eu mantive aqui a quinta propriedade. Isso aconteceu porque vamos utilizá-la para resolver este exemplo de limite que não existe, né? Então, o exemplo que eu separei para um limite inexistente foi limite de x tendendo a menos 1 de raiz de x. É basicamente a mesma função que vimos aqui embaixo no exemplo anterior, porém só troquei o valor aqui onde o x está tendendo. Bom, com isso nós podemos aplicar a quinta propriedade então, certo? Tirando a raiz para fora do limite. Teríamos então a raiz do limite de x com x tendendo a menos 1. Beleza? E aí, aplicando a propriedade alfa, né? A propriedade do polinômio de alfa, p de alfa, que vimos na tela anterior, a gente teria que localizar o nosso alfa, que seria o menos 1, e trocá-lo aqui no x. Isso daqui, então, seria só substituir o menos 1 aqui. Então, seria raiz de menos 1, certo? E esse nosso limite aqui de dentro estaria resolvido. Porém, o resultado deste limite é isso daqui. E se vocês já estudaram números complexos ou algo assim, você sabe que isso existe no conjuntos complexos. Porém, a gente está observando basicamente sempre em relação aos reais, agora de início. Então, se observarmos isso em relação ao conjunto dos reais, a gente pode dizer que raiz de menos 1 não existe, certo? Porque raiz de menos 1 é algo que pertence ao conjunto dos complexos. Isso veremos mais para frente. Porém, então, raiz de menos 1 não existe. Ou seja, se o limite de x tendendo a menos 1 da raiz de x for igual a raiz de menos 1 e raiz de menos 1 não existe, a gente pode dizer que esse limite também não existe. E a gente escreveria isso, né? Assim, limite de x tendendo a menos 1 é inexistente. Esse E invertido com um corte é o símbolo de inexistente. Bom, então se alguém ficou com alguma dúvida, peço que deixe nos comentários para que possa ser esclarecida. Se vocês gostaram, eu peço que deixem uma curtida, compartilhem. Se vocês entenderam também. Se não entenderam alguma parte, comentem aí para que possa melhorar a qualidade. Compartilhem com quem também está aprendendo limites. E então, até as próximas aulas e se vemos lá.